Olá, pessoal. Muito bom dia a todos, tá? Vamos para mais uma aula aí de redação, né? E o nosso tema de hoje é poema, tá bom? Nós já falamos sobre poema e hoje eu estarei aí dando uma revisão, tudo bem? Vamos lá? Elementos do poema. Então vamos, né, relembrar aí, né, os elementos do poema, tá? Poema, tá? O que seria aí, né, gente? Poema, um conjunto de versos, tá? E verso, linha de uma composição poética dotada de um ritmo e cadência determinados. Estrofe, grupo de versos que formam geralmente sentido completo num poema. As estrofes do mesmo poema são separadas uma das outras por um espaço em branco. Tá? Então, nós vimos aí que verso, né, é uma linha de uma composição poética, né? São as linhas lá, né, dotada de um ritmo e cadência determinados. Estrofe, né, são os grupos aí de versos, tá? Que formam geralmente sentido completo num poema. Ritmo. O ritmo do poema é a sucessão de sons fortes. Então, essa sucessão de sons fortes nós chamamos de sílabas tônicas e sons fracos de sílabas átonas, tá ok? Repetidas com intervalos regulares ou variados que dão musicalidade, ou seja, né, melodia ao poema, tá ok? No poema, as pausas existem não necessariamente através de sinais de pontuação, mas as palavras provocam a melodia. E o ritmo é determinado por elas e pela sequência de sons, tá? A distribuição das sílabas átonas e tônicas e o tamanho do verso determinam o seu ritmo. E para medi-lo, é necessário observar a quantidade e a intensidade das sílabas. Tá ok, gente? Então, a questão do ritmo aí, né? Nós vimos que o ritmo do poema é a sucessão de sons fortes, né? Então, sons fortes nós chamamos de sílabas tônicas e sons fracos, que são as sílabas átonas, tá? Repetidas com intervalos regulares, ou variados, que dão musicalidade, né? Que dão melodia ao poema. Tudo bem? E rima. Rima é recurso usado nos poemas para dar sonoridade. Consiste em colocar palavras com sons iguais a partir da última vogal tônica no meio, que seria a rima interna, ou no fim, que é a rima final do verso. Tudo bem? E eu trouxe para vocês 2 poemas, tá? Para nós estarmos aí analisando. Tá? O primeiro, ó, Pontinho de Vista, de Pedro Bandeira. Eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza, minha nossa, que grandão. Então, podemos observar que esse poema contém rimas? Sim, né? Contém rimas. E vocês observaram que, no caso, a estrofe, né? A primeira estrofe, tem aí a primeira estrofe e a segunda estrofe, tá? A primeira foi separada aí da segunda por um espaço aí, tá? Então, assim, eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Essa é a primeira estrofe, pessoal.
tá? É a primeira estrofe. Aí observe que tem um espaço aí a segunda estrofe. Mas se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza, minha nossa, que grandão. Então, tem aí duas estrofes, tá? E a primeira estrofe tem quantos versos? 4. E a segunda estrofe? Também tem 4 versos. Então, observaram que os versos, eles formam, né, as estrofes. Os versos formam as estrofes. E de uma estrofe para outra, nós temos que dar um espaço aí, tá ok? E assim, a rima, por exemplo, né? Os poemas, pessoal, eles não precisam ter necessariamente rimas, né? Em todas as estrofes, tá? Nesse daqui, né, nós observamos, né, que tem rima nas duas estrofes, né, como, ó, eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado, tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Então, quais são as palavras que rimam aí? Zangado, levantado, né? E na segunda estrofe, mas se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza, minha nossa, que grandão. Então, tem a palavra aí, chão, que rimou com grandão, né? E vocês podem observar a estrutura do poema, né? São formados por versos, né? São formados por versos aí, tá? E os versos, né, eles formam, né, as estrofes. É isso que eu quero deixar bem claro para vocês. Tudo bem? E tem aí também um outro poema, né, de Cecília Meirelles, A Canção dos Tamanquinhos. Troque, 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 ligeirinhos, ligeirinhos, troque, 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 vão cantando os tamanquinhos. Madrugada, troque, troque, pelas portas os vizinhos, vão batendo, troque, troque, vão cantando os tamanquinhos. Chove, troque, 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 no silêncio dos caminhos, alagadas, troque, troque, vão cantando os tamanquinhos. E até mesmo troque, troque, os que têm sedas e arminhos, sonham, troque, 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 com seu par de tamanquinhos, tá? Nesse poema, tá? Nós podemos observar que ele tem quantas estrofes? 4 estrofes, certo? E cada estrofe, tá? Ela é constituída aí por quantos versos? 4 versos. Então, esse poema, ele possui 4 estrofes de 4 versos cada uma estrofe. Tá, gente? Então, assim, e eu quero deixar claro também que os versos, eles não precisam ter necessariamente a mesma quantidade, tá? No caso, assim, as estrofes, né? Desculpa. As estrofes, elas não precisam ter necessariamente a mesma quantidade de versos, como esse, por exemplo, né? A Canção dos Tamanquinhos. Aqui todas as estrofes têm aí 4 versos, mas assim, vocês podem encontrar poemas aí com um exemplo, 4 estrofes, 2 contendo 4 versos, 2 estrofes contendo 3 versos, ou 2 estrofes contendo 4 versos, uma contendo 3 versos e a outra contendo, né, 2 versos, tá? Não precisa ter a mesma quantidade de versos, não, tá ok? E esse poema, né, A Canção dos Tamanquinhos, nós observamos também que ele contém rimas, tá? Então, assim, gente, hoje nós, né, relembramos aí um pouquinho, né, esse tipo de gênero textual poema, e agora é hora da gente produzir. Um beijo e até a próxima aula.